Falando em pão e linguiça, uma linguiça pequena, vamos falar do Eduardo Bolsonaro, que deu uma entrevista para o Bate no SBT e falou que vai ser candidato. Vai sair candidato, tá? Em 2026, e ele acha que pega 100% dos votos do Jair. Tá bom. Eduardo Bolsonaro diz que o potencial de transferência do voto do seu pai é de quase 100%, que faz com que sua candidatura seja robusta. Nós tivemos há 100 anos atrás um presidente eleito, mesmo estando fora do país. 100 anos atrás. Puta que pariu, que papo. Ó, te falar, hein, Beze? Tô te falando. É uma parada patológica, irmão. Ele virou tipo uma figura folclórica à la Monark, assim, sim, sabe? Não é um cara que a gente leva a sério no debate público. É tipo, ei, vai ver o que aquele aloprado. Boa comparação. É o monarca da política, cara. Tá totalmente pirado. Vamos ver o que ele falou aqui, ó, pro Bate. Já viu, através de diversas pesquisas, que o potencial de transferência de votos de Bolsonaro é quase de 100%, o que faz com que a nossa candidatura seja robusta o suficiente. Nós somos muito fortes na rede social, né? Eu acredito que a gente consegue fazer a nossa mensagem chegar a várias pessoas do Brasil. A gente já teve no passado do Brasil, mesmo antes das redes sociais, né, na virada do século XIX para o XX, nós tivemos, 100 anos atrás, um presidente que foi eleito, mesmo estando fora do país. Cara, ele quer ser presidente e não vir para o Brasil, Calejão. Não, eu tô te falando. É o nível delírio. O cara tá delirando, porque ele não tem mais nada para... Ele não tem mais arma nenhuma. Acabou. Acabaram Magnistic, taxação, mesmo que vier, não fez diferença nenhuma, ó. Não tá nem aí o Brasil exportando mais do que estava exportando antes, carne, algodão e tudo mais. E esses caras ficaram sem munição. Não tem mais munição. Vamos ver aqui o que ele fala. Daí não seria novidade. Mas, mais uma vez, né, eu quero obrigar o regime a se expor. Eu acho que eles vão fazer de tudo para tentar me condenar. A gente está vendo agora uma mudança da água para o vinho, da maneira como o Moraes tem abordado a questão das notificações internacionais. No passado recente, ele notificou o Paulo Figueiredo através digital e agora ele o faz por carta rogatória, né? Talvez esteja querendo adequar o seu código de processo penal pessoal ao verdadeiro código de processo penal, mas ele faz isso para tentar dar tons de legitimidade quando ele tenta me notificar no meu gabinete em Brasília. Então veja a situação que está ocorrendo no Brasil. Ele não quer utilizar a carta rogatória porque ele sabe que isso demoraria muito tempo e certamente eu não seria condenado até a eleição do ano que vem. Então ele acelera o processo me intimando por edital. Pelo menos é assim que eu estou vendo ser publicado na imprensa. Mas quando ele faz isso, fica uma situação muito estranha, porque eu não posso ser líder da minoria porque eu estou nos Estados Unidos. Mas para ser notificado judicialmente, então vale dizer que eu sou deputado e pode me notificar no meu gabinete em Brasília? Então veja que incoerência que expõe ainda mais que o Brasil não tem lei. Né? O Brasil, cada juiz do STF tem na sua cabeça o ordenamento jurídico que entender melhor para ele. Já viu. Para mim, o Calejão, o que pega é que ninguém está nem aí mais para o Eduardo Bolsonaro aqui no Brasil. Tá. O país está exportando, o país conseguiu isentar o IR de pessoas que ganham até 5 mil ou 7.300 reais com regras diferentes. Né? A PEC da bandidagem não passou, o Trump talvez converse com o Lula ou não, isso não vai significar que o país seja melhor ou não, né? As nossas exportações só crescem, o nível de desemprego é o menor da história, né? A gente está com vários programas sociais novamente ali em acontecendo em todo o país, né? E o cara continua falando sobre um assunto que já, assim, já passou. Ele não está no Brasil, ele não sente, ou ele sabe, mas ele não tem mais o que falar. Porque a temperatura disso aqui no Brasil está em 0 grau. Ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. Né? Ô, Beze, e quando tá, é contra ele. Hoje eu vou ter trocando ideia com o Uber, e vocês sabem que Uber, cara, te dizer que assim, pelo menos 80% é bolsonarista. Quando você pega um Uber, tem uma chance gigante, ou taxista, uma chance gigante do cara ser de direita. Esse cara era. Só que eu vim trocando ideia, na moral, né? Eu procuro só ouvir e tentar entender o que motiva o cara a sentir as coisas do jeito que ele sente e tal. E o cara me falou,
cara, eu desanimei muito com política, eu sempre acompanhava e tal, e você percebe pelos nomes, pelas coisas que o cara te conta, que ele assiste a novela da política institucional brasileira. E ele me disse isso, Bez. Ele falou, eu perdi, o cara indo lá para fora, botar uma nação contra a gente, botar os Estados Unidos contra a gente, os bolsonaristas aí, então você vê que aí ele já começa a se referir como os outros, os bolsonaristas botando uma bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista no 7 de setembro. Então, assim, o Eduardo Bolsonaro, ele tá tão fora, ele perdeu o contato com a realidade de tal ordem, que ele nem sabe a temperatura política do país. Ele não tem esse cara, saiu pesquisa Genial Quest, ele perde pro Tarcísio, pra Michele, pro Ratinho Júnior, pro Eduardo Leite, esse cara perde, velho. Então o cara tá se comportando como se ele tivesse um capital político, que é do pai dele, que ele não assume automaticamente o espólio. E não assume principalmente porque existe uma leitura generalizada na direita de que ele é o responsável pela recuperação do terreno do Lula. O Lula tá reconquistando popularidade e ele é amplamente visto como o príncipe. E eu concordo com isso. Eu acho que o que o Eduardo Bolsonaro fez botou pra fuder com o bolsonarismo, meu irmão. Entendeu? Esse cara, assim, alucinado do jeito que ele tá, ele já perdeu demais. É aquilo que a gente fala do Monark, entendeu? Por isso que a comparação é pertinente. O Monark era um cara que estava super bem na época, que estava começando o MesaCast, bombando, e conseguiu fazer merda a um ponto em que ele se vê não retorno. Então ele tem que dobrar a aposta cada vez mais. Você vê a doença do Eduardo Bolsonaro, Bezi? Ele tá falando como se assim, eu sou o enxadrista 5D que está dando uma volta no regime porque cada passo meu é calculado e ele continua mordendo as iscas que eu jogo. Nem fudendo, seu animal. Você se deu mal, velho. Basicamente é isso, Eduardo. Você apostou tudo num cavalo que fez água. E agora você vai arcar com as consequências. Muito provavelmente você vai ter a tua prisão preventiva decretada, Bezi, nos próximos dias, talvez até nas próximas horas. Deu ruim, irmão. Basicamente isso. Deu ruim, e o PL também, como você disse, a gente vem falando aqui há algumas semanas, ninguém aguenta mais o Eduardo Bolsonaro. Nem o pai, nem o Jair Bolsonaro aguenta mais o Eduardo. O Eduardo está completamente fora de órbita, né? Chapéu de alumínio nele. E aqui a gente tem o que a Globo News apurou aqui junto do PL. Valdo, imagina, ele não tem força para levar. Não. Mas só para. O que é importante aqui? Não, o espírito de guerra. Eles estão brigando entre eles, para mostrar como o partido, que é o maior partido do Brasil em números de deputados, de senadores, tem o filho do ex-presidente Bolsonaro fazendo ali uma resistência a projetos políticos eleitorais do partido. Valdo. Bom, e o irmão dele, o Flávio Bolsonaro, não está gostando nada dessa movimentação do irmão lá nos Estados Unidos com essas ameaças de tentar ali minar o PL. Primeiro, né, esses deputados só saem do partido se outro Bolsonaro deixar o PL. É o Jair, não o Eduardo. Né? O Eduardo disse, né, Calejão, durante essas loucuras dele, delírios que ele vem falando, que ele vai sair do PL e vai levar 30 deputados junto com ele. Bezi, você entendeu, cara, o nível desse cara? Assim, então você pode imaginar que tá todo mundo absolutamente emputecido com o cara, porque ele tá delirando, só que não é só um delírio. Ele tá arrastando todo o projeto da direita pra casa do chapéu com ele, velho. Então você pode imaginar o nível. Agora, sabe o que tá acontecendo aí? Não é só doideira do Eduardo e do Figueiredo. O Eduardo quer que o pai, perdão pela finesse do meu português, mas ele quer que o pai dele se foda. O Eduardo Bolsonaro está utilizando o pai dele como degrau. Ele quer pisar na cabeça do pai para ele subir. Então, tudo bem, se o pai dele tiver que ser aí o cara que vai pra papuda, que ele azede o acordo que estava rolando, que ele arrebente a extrema-direita, ele tá vendo isso como oportunidade para ele subir. E nesse contexto não tem nenhum afeto de filho para com pai. Porra nenhuma, Bezi.
É um jogo de pragmatismo puro, no qual ele percebe uma oportunidade, ainda que absolutamente equivocada, o cálculo político, pelo menos como eu vejo, e ele tá botando para lascar para cima do pai dele. É isso que tá jogando aí, velho. Né? E o Jair é inteligente o suficiente para lembrar o que o Thomas falou. Quem tem tempo de TV é o PL, quem tem dinheiro, e muito dinheiro, é o PL. Sair de um partido no ano da eleição, porque seria o ano da eleição que eles sairiam, é morte, suicídio. Então isso não vai acontecer, suicídio político, quero dizer. Então isso não vai acontecer porque o Jair Bolsonaro vai ficar no PL, pelo menos ele até agora não falou nada sobre sair. Lembrar que hoje quem banca boa parte das contas do Jair é o PL, né? O Eduardo não gosta porque Valdemar não dá a ele esse mesmo tratamento que dá a Bolsonaro, que dá a Michele Bolsonaro. Ele se irrita muito com isso. É dinheiro que está por trás dessa insatisfação também. Então ele vai espernear mais uma vez. É uma situação que eu imagino que neste momento ele está sentindo. O poder dele vai diminuindo. E uma hora vai diminuir muito. Ele pode ficar sem saída. Se ele perder prestígio na Casa Branca, como é que ele vai fazer? Ele pode voltar para o Brasil? Não. Ele, com certeza, teria de que enfrentar um pedido de prisão, no mínimo, né? Se vai ser autorizado, é outra coisa. Mas a situação dele, vejo até por conta do que você apurou no PL, a gente ouve. O PL já não suporta mais Eduardo Bolsonaro, André. Para mim, Walter. É isso que a gente falou, né? Eu não acho que o Eduardo Bolsonaro tenha nenhum prestígio na Casa Branca. O Paulo Figueiredo conhece uma ou outra figura, Ricardo Pita, talvez assim, um burocrata de segundo escalão, no que eles chamam de West Wing, tá? Então, assim, conhece uma ou outra coisa, mas ainda assim é o Paulo Figueiredo. O Eduardo Bolsonaro não conseguiu entrar nem na festa de celebração do Trump, que o Joesley Batista deu $5 milhões, tá? O Eduardo Bolsonaro ficou na porta. Ah, por que aconteceu tudo que aconteceu então, César, de Magnitsky, de não sei o que e tal? Sobretudo porque o Trump representa os interesses das Big Techs que não querem ser regulamentadas no Brasil e porque os Estados Unidos, enquanto Estado, não só o trumpismo, tem o objetivo central de barrar o avanço da China na América Latina. E aí tem porto no Peru, tem uma série de outras coisas que denotam um avanço significativo da China em termos de infraestrutura e em termos de acordos bilaterais na América Latina. É por isso. Isso foi feito por causa de porra de Jair Bolsonaro, mano. Por causa de Eduardo Bolsonaro ter prestígio na Casa Branca. Essa é uma análise equivocada, velho. A coisa aconteceu do jeito que aconteceu porque na ocasião interessava ao Trump e ao regime estadunidense instrumentalizar o bolsonarismo, e o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estavam oferecendo isso de bandeja, no sentido de tentar criminalizar a atuação do principal juiz no mundo, Bezi, não é só no Brasil, do principal juiz no mundo que vinha estabelecendo um precedente, que estabeleceu efetivamente, um precedente perigosíssimo para os interesses das Big Techs, que querem atuar sem nenhum tipo de restrição ou comedimento. Leia-se, querem continuar ganhando dinheiro com base no ódio, no racismo, na misoginia. Isso que está em jogo. Porra de Eduardo Bolsonaro. O Trump vai... Quer nem saber desse vagabundo. E o vento mudou. O vento mudou agora. Vamos ver o que acontece a seguir. Calejão, só queria mostrar aqui a pesquisa da Poder Data, que cada vez mostra mais como o governo Lula vem conseguindo vitórias atrás de vitórias. 64% dos brasileiros são contra a anistia para o 8 de janeiro. O levantamento do Poder Data foi feito entre 27 e 29 de setembro. Mostra que a taxa subiu 13 pontos em 6 meses. 27 apenas são a favor do perdão. Está aqui 69. Não querem anistia aos 8 de janeiro, apenas 27. Era 51, subiu para 64, os que não querem. E os que querem anistia, de 37 caiu para 27 em menos de 6 meses, Calejão. O que mostra esse número? O que a gente falou do Eduardo Bolsonaro também, né? Eu acho.
Eu acho que principalmente o fato do Eduardo Bolsonaro ter atrelado o bolsonarismo a um movimento que incita uma nação estrangeira contra o seu próprio país, falando de arma atômica, falando de porta-avião no Paranoá, como eu já disse anteriormente, esse tipo de coisa. Acho que a PEC da bandidagem também contribuiu de uma forma muito significativa para isso, porque as pessoas começam a associar as coisas. Entendeu? Tipo, aí, ó, bando de pilantra que quer blindagem, quer atuar em benefício próprio, então não tem que ter anistia pra ninguém, foda-se. Acho que isso acaba entrando um pouco no mesmo bojo aí, entendeu? E, naturalmente, a questão da condenação. Isso também conta, cara. Que é uma questão que as pessoas passam a perceber que se foi condenado é porque é culpado. Alguma coisa fez, senão não estava nessa situação. Eu acho que uma série de coisas que se somam, Bezi, mas principalmente esses 3 elementos centrais conformam um quadro não só muito ruim para a anistia, mas para toda a direita. Você vê que os caras estão fragmentados, tem um clima de barata voa pra caralho. O Bolsonaro tá tendo que decidir por algo que ele não queria, que é endossar o Tarcísio, talvez com a Michelle de vice. Ele não queria fazer isso, porque ele sabe que isso é um risco tremendo. A partir do momento que o Tarcísio for eleito, bom, sabe-se lá a forma como esse cara vai agir, você estando preso, pode ser que a opinião pública seja desfavorável, nesse sentido de te dar algum perdão e tal. Então, como eu vejo, esses são os pontos centrais que servem para refletir por que dessa mudança, uma mudança radical aí, né, cara? Seguinte, tem gente que acha que renda extra na internet é coisa de golpe, né? Olha essa matéria da Exame que mostra 15 formas sérias de fazer renda extra na internet. Você pode entregar serviços, fazer conteúdos, mas também existe outra maneira séria de fazer uma renda extra em dólares. Você só precisa de internet e um celular ou computador. Não tem chefe enchendo o saco, não tem esquema sujo. Esse aqui é o exemplo do Marcos. Uma semana depois que ele aplicou o método, faturou $139. Na conversão para nossa moeda, dá quase R$740. Não vai te deixar rico, mas já resolve conta do mercado, gasolina, luz. Agora, claro, não é apertar botão e virar dinheiro. É simples e você pode fazer com 30 minutos, 1 hora por dia, mas exige que você se aplique direito. E se você fizer certinho, funciona assim. Então faz o seguinte, clica no link aqui embaixo. O nosso querido amigo Clayson vai falar com você no WhatsApp e mandar 3 aulas gratuitas. Além de aprender o método nas 3, ainda pode tirar dúvidas com ele.